Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, das revistas da CPAD. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já estamos na lição de número 9, que vai ser estudada em sala de aula no dia 29/11 de 2020. O título da nossa lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Está no capítulo 28 de Jó e também no versículo 28. A verdade prática, idealizada pelo autor, diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, nós vamos estudar sobre a inescrutável sabedoria de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 28, do versículo 1 até o 28. É uma leitura muito extensa, então você pode pausar o vídeo e realizar a leitura, e depois você volta a assistir a aula, aciona o vídeo novamente. A nossa lição, ela tem 3 pontos principais. O primeiro, a sabedoria vista como um bem natural. O segundo, a sabedoria vista como um bem comercial. E o terceiro, a sabedoria vista como um bem espiritual. E todos os tópicos têm os seus respectivos subtópicos. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje nesta lição? Na introdução diz que o capítulo 28 do livro de Jó, ele foi colocado de propósito aqui pelo autor do livro de Jó, no fim dos discursos, dos longos discursos dos amigos de Jó. Nós já estudamos aqui, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Todos eles dialogaram e discursaram com Jó a respeito do porquê o justo sofre. Nós já aprendemos as teologias deles, o que eles ensinavam, E agora, no capítulo 28, vai falar da sabedoria de Deus, Sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria revelada da parte de Deus, que faz um contraste, com a sabedoria meramente humana. Então, o capítulo 28, ele está localizado aí justamente para, depois de ouvir, os amigos de Jó e o próprio Jó falar sobre o tema, do porquê o justo sofre. E agora nós vamos aprender sobre a verdadeira sabedoria. E nós vemos que a verdadeira sabedoria, ela não é meramente humana, mas ela é divina, revelada ao homem através do Criador. Então vamos lá. O ponto 1, a sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios e a sabedoria. Então, se você que já fez a leitura bíblica em classe, você vai ver que até do versículo 1 até o versículo 11, você vai ver o processo, a capacidade que o homem tem de extrair os minérios, da natureza. E aí, do versículo 12, ele começa com um mas, que é uma partícula
adversativa, e ele pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Então aí Jó vai fazer um contraste, né, entre a busca do homem por minérios e a sabedoria. Então esse primeiro subtópico aí, o empenho na busca da sabedoria. E aí nós vemos que para o minério ser extraído, ele precisa ser garimpado, ele precisa ser procurado. E isso leva tempo, leva custo, né? Leva trabalho, suor e, igualmente, né, a sabedoria também precisa ser garimpada, entre aspas, né? Buscada. Por quê? Porque nós vamos ver que a fonte da verdadeira sabedoria é Deus. Então, o minério existe, está ali enterrado, o homem tem que ir à sua procura. A sabedoria também existe, mas ela está oculta em Deus e só Ele, a verdadeira sabedoria, está oculta em Deus e só Ele pode dar ao homem a verdadeira sabedoria. É o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. O subtópico 2 diz: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Então, as minas, né, onde ficam os minérios, as minas que são construídas, né, para os mineiros procurar os minérios, geralmente elas são locais difíceis de acesso e de pouca iluminação, né? Então, há necessidade de abrir um caminho e colocar uma luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido sem sucesso. Ou seja, a sabedoria também está oculta e ela precisa, né, para a gente encontrar a sabedoria, nós precisamos da iluminação. Como os mineiros, né, que vão extrair os minérios, precisam iluminar as minas, o homem precisa de uma iluminação espiritual para ele alcançar a verdadeira sabedoria. E Jó, como nós já falamos no começo, ele vem ouvindo os discursos de seus amigos e ele chega à conclusão que, mesmo que eles tenham procurado, se esforçado para achar sabedoria, eles não encontraram a verdadeira sabedoria. Por isso que o autor diz, né? Jó crê que isso tem sido sem sucesso, porque os amigos dele, né, ao contrário de ajudar Jó, eles atrapalharam mais ainda e causaram mais sofrimento, porque eles não encontraram a verdadeira sabedoria. Olha que coisa interessante, né? Bom, o subtópico 3, de onde vem a sabedoria? Se ela está oculta, de onde vem a sabedoria? Jó, o livro de Jó, né, nos retrata aqui no capítulo 28, que a sabedoria não é fruto da tradição e nem pode ser obtida por método acadêmico. Então, nem a tradição, né, ela pode mostrar a verdadeira sabedoria e nem a faculdade, a academia, né, no sentido de faculdade, né, nem a academia pode proporcionar a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? A verdadeira sabedoria vem de Deus. A faculdade, a escola, ela promove conhecimento, né? E geralmente conhecimento secular, né? Agora, a verdadeira sabedoria não está no banco da faculdade, não está na tradição, não está nos ditos, as pessoas que se dizem sábias segundo o mundo, mas ela está, a verdadeira sabedoria, ela está em Deus. Portanto, ela não pode ser obtida por esforços
humanos, né? Então, Jó, ele faz uma analogia, né, da busca do minério pela busca da sabedoria. Porém, o esforço humano não pode, não é capaz, não é suficiente para encontrarmos a verdadeira sabedoria. Por isso que Tiago diz, né? Peça, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a verdadeira sabedoria, onde está? Não vem da faculdade, não vem da tradição, né? Não é alcançada por esforços humanos, mas ela vem de Deus. Peça a Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. Bom, então esse tópico 1, nós vimos aqui a sabedoria vista como um bem natural. Agora vamos para o tópico de número 2, que tem por título a sabedoria vista como um bem comercial. Então, o preço da sabedoria. O autor, ele coloca aí que há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios, né? Você encontra muita palavra sabedoria no livro de Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Então, Salomão, ele tem uma visão da sabedoria. Não é que está errado, ou Jó está errado, ou Salomão está errado. Não. Ele só vem de uma perspectiva diferente. A sabedoria em Provérbios, né, dá uma impressão de que ela pode ser adquirida com esforços humanos e ela pode ser passada de pai para filho, né? Já a sabedoria em Jó, ela está num outro patamar. Ela tem valor, mas não tem preço. Ou seja, ela é valiosa, ela é importante, né? Nós precisamos dela, mas nós não podemos comprá-la. Não podemos adquiri-la com esforços humanos. Como eu já disse, a sabedoria vem de Deus. Ela vem de Deus. A sabedoria vem do céu, vem do alto, né? Tiago fala sobre isso. A sabedoria que vem do alto, vem de Deus. Então, há uma leve diferença aí, né? Alguns dizem que é uma grande diferença. Eu não vejo, eu só vejo que Salomão ele tenta passar a aquisição da sabedoria de uma outra forma, né? Não está errado e também Jó não está errado. Mas há uma diferencinha aí entre a sabedoria apresentada por Jó, o meio, né, apresentado por Jó e o meio de alcançar a sabedoria apresentado por Salomão, tá? O subtópico 2 diz o valor da sabedoria. Então, aqui tem uma definição, né, de um certo pregador do que é sabedoria, né? A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Há pessoas que possuem muito conhecimento em determinada área, né, de estudo, mas não alcançou ainda a sabedoria, não conseguiu alcançar a sabedoria. Ele tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Ele não coloca, então a sabedoria, ela é prática. Nós vimos na aula passada, né, no começo aqui da lição, que a sabedoria, ela vem do alto e ela tem que ser praticada, ela tem que ser mostrada, né? Então nós vemos aí que ela tem valor, e muitas vezes o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, o valor da sabedoria e nem a maneira certa de encontrá-lo, né? Há muitos, houveram muitos sábios, né, segundo o mundo, entre aspas, mas a maioria deles não encontraram a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. O subtópico 3 diz: a sabedoria não é um bem comercial. Tá? Então a sabedoria, ela é de um valor inestimável, ela não pode ser comprada, né? Então aí diz que o patriarca,
Ele não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial, não é como a pedra preciosa, o ouro, o minério, né? Que ele faz um contraste lá no capítulo 28, que nós estamos estudando, né? O ouro pode ser vendido, a prata pode ser vendida, a pedra preciosa pode ser vendida e adquirida com valor financeiro. A sabedoria, ela é de um valor inestimável, né? E só quem pode concedê-la é Deus, então ela não pode ser comprada. Tá? Jó, ele contrasta o meio de buscar o minério, né, escavando a terra, com o meio de buscar a sabedoria, que ela vem de Deus, não adianta esforço humano, ela vem de Deus. Então, esse tópico 2, nós vimos aí que a sabedoria, ela tem valor, né? O preço não tem como comprar a sabedoria, né? A sabedoria não é um bem comercial, não podemos adquiri-la, não podemos comprá-la com bens materiais. Então esse foi o tópico de número 2. Agora, o último tópico de número 3, diz aí, a sabedoria vista como um bem espiritual, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Então ele faz uma pergunta, né? Lá no versículo de número 20 da leitura bíblica em classe, que é Jó 28. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Então nós vemos aí que Jó, ele faz uma pergunta, né? E a resposta dessa pergunta é a seguinte: a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la, né? Delegá-la, dá-la ao homem. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Você pode ver que a sabedoria, ela precisa ser revelada em nós, porque ela está em Deus, ela está oculta em Deus. E Deus precisa revelar ela para nós, para que nós recebamos essa sabedoria. E para que Deus se revele a sabedoria dele em nós, nós precisamos lembrar de Tiago 1,5. Não esqueça, se alguém tem falta de sabedoria, né, peça a Deus, busque a sabedoria, não como minério, mas busque-a em Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. No subtópico 2, uma verdade prática. Então, a sabedoria, ela é divina, tá? A sabedoria divina não é uma verdade a ser contemplada, mas vivida. Olha que coisa interessante. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Quando você estudou lá, né, no ensino fundamental, os substantivos, se você se lembra, né, nós estudamos os substantivos abstratos, os concretos e os abstratos. O substantivo concreto é aquilo que você pode pegar, né? Eu tenho um copo aqui na minha mão, né, que eu uso para tomar água durante a aula. Ele é um substantivo concreto, porque eu pego ele, tá? O substantivo abstrato são aqueles que nós não conseguimos tocar, o amor, a fé, e entre eles também está a sabedoria, tá? Agora, sendo um substantivo abstrato, a sabedoria, ela deve ser materializada. Da mesma forma, a fé e também o amor. O amor deve ser mostrado na prática. A fé sem as obras, diz Tiago, é morta. E a sabedoria, ela está no temor do Senhor. Então a sabedoria, ela é relacional. Deus te dá sabedoria para você se relacionar com Ele na prática.
Olha que coisa interessante. Relacionamento com Deus na prática, através da sabedoria, e é mostrada, né, no temor a Deus. Ela é prática. Então, se eu temo a Deus, é sinal, se eu respeito os mandamentos de Deus, os ensinamentos da Escritura Sagrada, então eu entendo e estou me mostrando sábio, que eu sou uma pessoa sábia, porque eu estou no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, no temor do Senhor está a sabedoria. Então, a sabedoria é prática. Não adianta eu dizer, eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio, porém, eu não mostro isso na prática. Isso não é sabedoria. Sabedoria é na prática. Tá bom? Então, o que nós aprendemos nesta lição, né? A inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável porque não tem como alcançá-la por métodos humanos, por esforços humanos. E eu termino, né, essa lição falando novamente, né? Vou ler novamente Tiago 1:5 para você não esquecer de forma alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tá? Não tem sabedoria? Busque a Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. Eu quero finalizar aqui esta aula agradecendo, né? Chegamos aí à marca de 500 inscritos. Muito obrigado, você que é um novo inscrito, que Deus te abençoe, né? Continue, né, acompanhando o nosso conteúdo, né? Nós postamos aqui dois vídeos por semana, né? Geralmente um é a aula da escola dominical e um outro vídeo mais curto, né? Com assuntos variados. E você que assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like aí, isso aí nos ajuda bastante, né? Fortalece o nosso canal, que aí o YouTube ele consegue ver que o conteúdo ele é importante, né, para se manter na rede. Então, deixa o seu like. Você que entrou aqui pela primeira vez, não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, né? Acione o sininho das notificações, porque senão você não vai ser notificado, né? E também deixe o seu comentário aqui, se você gostou da aula, se você discorda de alguma coisa, né? Coloque aqui nos comentários que nós vamos interagir, porque isso é muito bom para o nosso aprendizado. Minha oração é que Deus continue te abençoando e fique com Deus e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.